Gente, você já imaginou para parar pra pensar numa pessoa odiada e amada ao mesmo tempo? É Evita Peron. Quando eu estava no cemitério de pensar que Antônio Bandeiras e Madonna pisaram ali, né, para se conectar com ela, né, justamente por causa da questão do filme, é uma energia muito doida. Ao mesmo tempo você vê ódio, você vê luta, você vê adoração. É uma coisa muito doida energeticamente falando, né? Então no túmulo dela você vê assim que tem um tipo um lugar subterrâneo, né? Uns 7 palmos ali, porque o corpo foi sequestrado, violado. A Evita, gente, ela tem uma curiosidade. Ela teve câncer do útero. E você vê, assim, em algumas fotos, né, que o marido, quando ela ia, né, fazer discurso na casa da famosa Casa Rosa, o marido segurava ela pelo quadril, de tão fraca. Eu acho que ela estava pesando uns 40 quilos, de tão fraca que ela já estava, né? Mas ela tinha uma conexão, uma energia da comunicação, um magnetismo, energeticamente falando, é muito similar à Lady Di, né? E aí ela se transformou numa representação de poder de tamanha comoção, né, com o público, né? E público vota. E aí o corpo dela foi roubado, foi para Milão, né? Infelizmente, gente, aqui, ó, o corpo foi embalsamado por um médico muito renomado na época, né? Porque, né, tipo assim, elas começaram a falar, se tornou uma santa, né, devido a esse magnetismo todo. E aí ela, né, com aquela coisa ao mesmo tempo ela apoiava muito a classe trabalhadora, mas ao mesmo tempo ela não apoiava em algumas circunstâncias o feminismo, dizia que tinha que se ser fiel aos generais, então houve essa discussão toda, né? E aí, imagina, ó, a saga durou 16 anos para recuperar esse corpo. Então, o corpo foi violado de todas as formas, se é que vocês estão captando a minha mensagem. Teve o dedo quebrado, teve uma parte do nariz, porque assim, quando o corpo foi violado, ele não foi cuidado. Então, eles tiveram que reconstruir uma parte do rosto de cera, então tiveram que tomar todo o cuidado, mas a pior parte, né, violar como mulher, né, não posso usar a palavra aqui, né, é nojento isso. E aí, quando foi para Milão, colocaram até um nome falso na lápide, Maria Meg de Magistris, né? E com muito custo, Juan Perón conseguiu recuperar esse corpo. Porém, a sua terceira esposa, safadinho, Isabelita, ela era uma mulher meio sem sal. Ela não era feia, gente, mas era uma mulher meio sem sal. E ela não conseguia a comoção, né? Que Evita conseguiu. Então, mesmo que ela limitasse a forma de vestir, a forma de pentear o cabelo, né? Ela não conseguia. Então, ela diz a lenda que colocaram até o corpo de Evita na mesa da cozinha, né? E ela se deitava lá, penteando o cabelo do cadáver, deitando sobre ele para receber o poder de Evita. Ela tentava se conectar, né? Pedindo a ajuda de Evita. Há uma história também que, como o câncer, né, ficou muito avançado, Evita começou a ficar estressada. Imagina emocionalmente como essa mulher estava. Foi feita uma lobotomia. E aí, quando se retornou para o mausoléu, né, aí o povo falou assim, gente, agora vamos botar bem, bem subterrâneo para tanto que a porta, ai, gente, eu esqueci o nome. Sabe quando você não, o tiro não pega? É um aço meio especial, assim, para não ter violação, tá? Tem também uma outra história sinistra com o irmão de Evita, gente. Ele era um capitão, né? E aí ele teve a parte da cabeça decapitada, o povo levou como um troféu. O povo que, vou te contar, né? Deixa os mortos em paz, Nossa Senhora. Então, assim, infelizmente teve essa falta de respeito. Aqui é outro caso engraçado, eu não lembro o nome desse general, gente, mas assim, na hora que eu pisei, eu vi espíritos assim
de farda, muito revoltados, assim. Sabe aquela coisa? Ele mandou matar, né? Eu não consegui ficar muito perto. Só que eu descobri que a mulher dele também era bravíssima, né? O último pedido dela foi para que ela ficasse de costa, que ela não ficasse do lado dele no jazigo. Diz a lenda, foi porque ele a humilhou publicamente, dizendo que não ia pagar as despesas de luxo que ela dava. Eu, energeticamente, senti um sentimento de traição, que naquela época era muito comum, né? Aqui, gente, o povo, como eu te falei, adora causar, mexer com os mortos, né? Inês era uma cunhada de um governador muito importante, tentaram roubar o corpo dela, mas não conseguiram. É que enfim, né? Aqui, gente, é Felistas, é um fantasma muito famoso. Quando eu falo fantasma, é que o povo fala que vive, tá? Tem muitas aparições, lendas urbanas. Ela parece que ficou viúva e ia casar de novo. E a pessoa que, meu, essa mulher, imagina o poder de sedução que essa mulher tinha. Infelizmente, isso não a favoreceu, que outra pessoa que queria casar com ela não aceitou que ela escolhesse outro e deu um tiro pelas costas, tá? Então, mulheres de violência, né, vivem algumas situações violentas, pedem ajuda dela. Aqui, gente, essa história me lembra muito o Véu da Noiva, né? A história de Paranapiacaba, né? Que aqui o Véu da Noiva conta aquela neblina, né? Que a moça pobre ia casar com um filho de engenheiro e ele foi trancado no dia do casamento e a moça, achando que foi abandonada no altar, se jogou ali do trem. Por isso que fala, né, que Paranapiacaba tem a neblina sinistra, que é o véu da noiva. Elisa Brown tem uma história parecida. O noivo morreu em combate e ela se deitou no mar, né? Então, o túmulo lembra na minha opinião, eles falam que lembra um canhão, né? Mas para mim lembra um farol. Sabe aquela coisa de falar assim, diz a lenda que ela sempre fica circulando ali procurando o noivo. E agora, gente, vamos outra. Ó, como eu falei para vocês lá, eu entrei e tirei uma selfie. É fácil de entrar. Então, por isso que, olha, teu corpo, né, roubado ali, misericórdia. Rufina, gente, me deu muita dó. Gente, tem muitos livros espíritas, né, de estudos que falam de sonambulismo, mediunidade ligada ao sonambulismo e depois a catalepsia. Eu já tive 3 crises de catalepsia enquanto eu estava tendo experiências sobrenaturais, vendo coisas e eu não conseguia me mexer. Imagina você ver um espírito sobre a cama e você não conseguir se mexer. Você tenta mexer o dedo do pé, nada, parece que você está morta. E ela foi enterrada viva. E tinha uma pessoa que sabia, mas não tinha WhatsApp naquela época, demorou muito para avisar. E quando se deram conta, não é só o caixão que estava arranhado, teu rosto estava arranhado. Então, eu vejo que lá em Buenos Aires eles conectam muito a representação do jazigo com a maneira da morte. E aí eles falam, né, que é da porta, né? Ela tenta abrir uma porta. Então, sempre que as pessoas precisam abrir, né, ai, olha, uma luz do fim do túnel, pessoas desempregadas, meio que fala assim, Rufina, abre a porta para mim, abre o caminho para mim. Então, diz que teu espírito ainda está tentando abrir a porta. Vamos ver, que eu acho que tem outro caso bem interessante aqui.